Nós estávamos numa discussão certa feita sobre um sistema de geração de gerador de emergência. Então, assim, um gerador de emergência, ele existe na usina hidrelétrica, por exemplo, para quando você tem um apagão. Agora, o que é um apagão? É uma falta de energia. Quem falou uma falta de energia aí, errou. Errou. Não é uma falta de energia. Para uma usina hidrelétrica, um apagão é um blackout. Ou seja, isso não é uma falta de energia, professor? Não, é mais do que isso. Porque, quando falta energia aí na sua casa ou na sua empresa, é uma geradora que está transmitindo isso para você aí, né? Então, se faltou na sua empresa energia, lá pode ter faltado energia. Mas na fábrica vizinha pode ser que não tenha faltado, ou na região vizinha pode ser que não tenha faltado, seja só na sua região. Ou seja, o sistema continua vivo, ele interrompeu a alimentação para a sua empresa ou para a sua casa. Vamos usar esse exemplo aqui, né? Então, é uma coisa muito menor. Mas como nós falamos de um blackout, ou nós falamos de um apagão, né, que é a mesma coisa, blackout e apagão são as mesmas coisas. Então nós temos o que? A fonte de geração de energia, ela foi esgotada, né? Ela foi interrompida. E aí a gente tem os geradores de emergência que servem para poder levantar esse sistema. Imagina, se eu não tenho ninguém alimentando a usina, como é que ela vai funcionar se ela precisa de motores para poder o gerador rodar novamente e passar a gerar energia novamente? Então aí entram os nossos geradores de energia. E nós estávamos discutindo sobre um projeto de um gerador de emergência. E nós entramos na seguinte discussão, né? Bom, como é que nós fazemos aqui? Vamos supor que a gente tem um apagão e a gente roda um gerador de emergência para poder rodar um gerador hidrelétrico, por exemplo. Estou citando hidrelétrico aqui, mas poderia ser outro tipo de gerador, tá certo? Poderia ser até nuclear. Mas vamos falar de hidrelétrico, que fica mais aqui no mundo que eu conheço e conheço muito bem. Aí, geralmente, pessoal, quando um gerador ele entra muito rapidamente, ele levanta a máquina. À medida que a máquina levanta, o que é levantar a máquina? A máquina começa a rodar, gira, excita, ela começa a produzir energia, ela atende a usina toda, ela começa a alimentar a usina toda, esse gerador já pode sair do circuito, que o geradorzinho, o primeiro gerador que rodou, ele tem capacidade de levantar todos os outros e levantar o sistema, tá certo? Esse é um sistema que nós chamamos de black start, né? Que é partida no escuro, né? Então, você precisa do gerador a diesel, depois o sistema se realimenta e ele vai interligando com as linhas e vai recompondo o sistema. Estou falando aqui de uma forma muito simples, mas esse negócio é bem mais complexo aí do que o que parece. Mas eu quero focar aqui no projetinho do GGE. Aí entrou-se na discussão. Vamos supor que a gente teve um blackout e a gente está levantando a usina e o óleo diesel, né, ele começa a baixar. Vamos supor que não foi rápido, sei lá, aconteceu alguma coisa. É uma suposição, tá certo? Nossa conversa aqui é uma suposição. E aí entra naquela discussão. E aí, e se o diesel descer e chegar no nível mínimo? Para o GGE, porque se parar o GGE, você perde a chance de levantar aquela usina novamente, né? Faz o quê? Para o GGE ou roda até dar uma pane por falta de combustível? E aí, se ele rodar até dar uma pane e falta de combustível, da entrada de ar, e pode ter outras consequências, segundo alguns fabricantes de gerador, que pode até danificar o motor, né? O gerador, sei lá. Isso aqui a gente está conversando sobre um projeto, né? Então, havia alguns que defendiam que o gerador deveria rodar mesmo até que se acabe, mas que ele rode porque ele é a esperança de levantar a usina.
Já outros defendiam que não, a gente tem que ir até o limite do equipamento, né? Então a gente tem que ir até o limite do equipamento, porque se o equipamento ele se danificar por demais, aí acabou, você já perdeu agora aquela segurança de você ter um gerador de emergência e tudo mais. E aí vem o conceito, né, da coisa, ou seja, o equipamento não pode se danificar porque não é um ensaio destrutivo, né? Não é o fim do mundo isso, porque você tem outras usinas, você tem outras formas, você tem outros procedimentos para poder levantar. Então a gente entende que a gente precisa preservar o equipamento. E existem outras formas da gente mitigar um acontecimento como esse, ou seja, a gente cria vários alarmes para não deixar esse óleo baixar para um nível crítico. Então a gente tem várias formas de fazer para evitar da gente chegar numa situação dessa. E aí você cria simples procedimentos e você resolve. Mas é isso que eu queria chegar nesse ponto, que é o ponto quando você está pensando num projeto. Você precisa ver todas essas questões, você aplicar esses conceitos e em alguns casos você conversar bem com o seu cliente, você entender mesmo a necessidade do cliente e ver o que é mais crítico, o que é que causa um dano maior. E aí, em função disso, você acorda ali, você cria uma ata onde várias pessoas se responsabilizam por aquela decisão e você coloca ali no seu projetinho.